Bom Negócio, a gente faz um trabalho em conjunto com a equipe técnica deles, de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento da própria equipe. A Bia está ali, que ajuda muita gente também, né, Bia? Então, a gente vai fazendo essa construção de produtos, né, muito focado em resultado para o cliente. Então, esse é um grande foco nosso aqui no trabalho que a gente desenvolve junto com a Bom Negócio. E pensando no... O Emerson me pediu e falou, João, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho de gestão que vocês têm feito nas fazendas do Reagro. Então, assim, como toca o dia a dia da parte de gestão de uma fazenda? E talvez, nesse momento, focando um pouco menos na parte técnica específica, mas como que técnica, econômica e financeiro se acoplam tudo ao final do dia e fazem essa fazenda ser, de fato, uma empresa lucrativa, uma empresa interessante. E aí essa é a ideia da gente trazer um pouco do que a gente tem feito no dia a dia das fazendas. E aí a gente trazer um pouco, então, de como a gente tem feito isso no dia a dia, certo? Então, de maneira geral, a nossa essência está muito em foco no resultado do cliente, certo? Trazendo sempre a cultura de dados para a tomada de decisão. Então, muito assim, tirar o achismo da jogada, né? Isso é muito comum, infelizmente, ainda no dia a dia do nosso negócio, e sempre tomar decisão baseada em dados. Um compromisso com a aplicabilidade disso no resultado do cliente e sempre valorizando muito a ciência, então sempre muito embasado tecnicamente. Para arrematar essa parte, um ponto que a gente sempre traz muito é a valorização do conhecimento científico. Então, tudo que a gente leva, tudo que a gente traz está sempre muito embasado em ciência, certo? A nossa equipe hoje conta aí com 40 técnicos de campo, atuando de maneira geral em 174 fazendas, com aproximadamente 1.400.000 litros de leite por dia, certo? É a nossa atuação. E aí o que sempre perguntam para a gente, sempre aparece essa dúvida, esse questionamento se leite de fato é um bom negócio, né? Então vamos lá, é isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Como que a gente constrói essa informação, como que a gente constrói esse banco de dados para ter essa segurança, para trazer esses números para discutir. Então, um ponto que a gente não abre mão, quando a gente vai falar aí da parte financeira, é que tudo isso esteja conciliado com o banco, né? Então, para não correr risco de notinha solta, nota que ficou para trás e tal, que não apareceu no fechamento. Então, toda a nossa parte financeira está sempre conciliada com o banco e a gente faz auditoria nos estoques para ter segurança que esse ponto está funcionando. Dentro disso, apenas 54 fazendas e 720.000 litros de leite por dia, vamos falar assim, compõem esse banco de dados com esse nível de segurança que a gente precisa. E por trás disso, com certeza, muita gente envolvida, muita equipe dedicada para ter essa confiança e essa qualidade nos números, certo? Como que a gente faz essa conta, né? Quando a gente fala em lucro operacional em reais por hectare por ano, como que é essa conta? É a receita de tudo que a gente vende de leite e venda de vacas para descarte, certo? Dentro disso, a gente tira menos o custo com as vacas, mais o custo com a recria de reposição dessas vacas. Ou seja, se é uma fazenda que tem recria a mais do que ela precisa, esse custo operacional de vacas mais recria de reposição, essa recria excedente não entra nesse número, ela entra numa conta como investimento, certo? E divide isso pelo total de área útil da fazenda. Qual que é a área útil da fazenda? A área onde a gente produz o volumoso e a área que estão as instalações. Então, esse é o nosso denominador. E o que a gente viu disso aí, né, dentro da atividade do leite em 2024? Então, a gente divide as fazendas em 5 grupos, certo? As 20% melhores, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80 e 80 a 100. E os resultados que... Desculpa. E os resultados que nós tivemos desses grupos em 2024 foi a cabeceira, vamos falar assim, é uma média de fazendas que fez um resultado de próximo de R$ 40.000 por hectare por ano, dentro daquela lógica que eu conversei com vocês. Elas produziram aí próximo dos 40.000 litros de leite por hectare por ano, ou seja, aqui a gente já começa a ver diferenças muito significativas, né, quando a gente pensa no negócio, que é fazendas que têm
produtividade muito alta com fazendas que têm produtividade baixa. Então, aqui já separa muito esse grupo de fazendas, certo? E aí, logicamente, atrelado a isso, o lucro operacional de vacas mais recria de reposição tem uma diferença significativa quando a gente fala da cabeceira para o fundo, vamos falar assim. Então, a gente tem aí um grupo de fazenda fazendo próximo de R$ 1,15 de margem no ano, todos esses números são média ano, tá certo? Contra 24 centavos das piores fazendas. E tornando isso aí em percentual, nós estamos falando de negócio que gerou aí entre 35% de resultado nas fazendas melhores contra 12% de resultado nas fazendas piores. E como que se comportou isso aí nos últimos 4 anos? Né? Se a gente pegar de 2021 a 2024, certo? A média de reais por hectare por ano girou aí em torno de 12 a 15 mil nos últimos 3 anos, e no 2024, próximo de 20 mil reais por hectare por ano, 19 mil reais. As fazendas mais eficientes sempre muito despontadas, vamos falar assim, né? Produzindo muito por hectare por ano, e sempre o fundo, vamos falar assim, tendo as fazendas que não estão dando conta de cumprir o dever de casa dela bem feito. Eu tenho falado que, assim, 2024, mesmo as fazendas ruins ganharam dinheiro. Né? Assim, o ano foi tão bom que mesmo os ruins deram conta de ganhar o dinheiro. Só que no 2024 um ano atípico, na minha opinião, que está muito vinculado a preço. Né? E aí, preço, nós vamos discutir um pouco disso mais para frente, não necessariamente é um fator que está na nossa mão. Né? Então, a gente fica na mão, necessariamente nesse caso, do mercado. Mas o que é legal? Que mesmo em anos que tem muita gente tomando prejuízo, teve muita gente ganhando dinheiro, certo? E se eles estão vendendo leite, vamos falar assim, se o preço é parelho, aonde que está essa diferença? Está da porteira para dentro. O que a gente vê muito hoje, que a grande diferença das fazendas boas, vamos falar assim, das lucrativas, para as fazendas ruins, está na preocupação com a eficiência da porteira para dentro, certo? Isso aí tem feito muita diferença no resultado das fazendas nos dia a dia. Opa. Então, se vocês verem, aqui tem uns gatilhos interessantes da gente começar a observar. Isso aqui é custo operacional de produção de leite, certo? Do ano de 2024, de acordo com a faixa de produção de leite da fazenda. Então, até 1.000 litros e depois vai de 1.000 em 1.000 litros até lá os seus 20 mil litros. O que a gente já começa a ver, assim, para dar algumas ideias interessantes? De maneira geral, se vocês pegam aqui e analisam o gráfico, até a faixa aqui dos 5, 6 mil litros de leite, são as fazendas que têm um custo de produção um pouco maior. De 6, 7 mil litros de leite para frente, ela tem um pouco de estabilidade, vamos falar assim, dividindo pela faixa de produção dela. E aí o outro ponto interessante, que quando a gente olha preço de venda de leite, dividindo por faixa de produção, acima dos seus 5, 6 mil litros de leite, lógico que existe uma variação, e aí às vezes tem um impacto individual de alguma fazenda, mas elas estão numa faixa de preço muito próxima, diferente de fazendas menores, certo? Então, esse é um outro ponto interessante que a gente começa a ver dentro dessas análises que a gente tem feito. Quando a gente olha para sistema de produção, o que é o número que a gente tem visto e trabalhado no dia a dia, vamos falar assim? As fazendas de confinamento com as fazendas de pasto parte do ano, o custo é praticamente idêntico, certo? Por que a gente coloca ali pasto parte do ano? Porque na região que a gente está, nós não temos fazenda de pasto o ano inteiro, né? Elas pastejam um período relativamente curto ao longo do ano. E aí, quando a gente estratifica isso por sistema de produção e média por vaca, aqui tem outra informação interessante. Veja que a faixa dentro do nosso banco de dados, a faixa de média entre 25 e 30 litros de leite é onde no confinamento, aqui são dados de confinamento, a gente tem o pior custo de produção. Ou seja, assim, você tem toda uma estrutura para produzir esse leite e não está conseguindo diluir isso com efeito de produtividade individual por vaca. À medida que você vai aumentando a faixa de produção, de 30 a 35 ou acima de 35 litros de leite por vaca, você começa a ter um ganho de diluição de produtividade
e isso é um dinheiro que está na mesa aí para muita fazenda hoje, né? Eu tenho falado muito, a gente conversa muito com o Emerson, né? A gente tem visto muita fazenda indo para o confinamento, né? E grande parte delas atinge ali seus 30, 32 litros de leite já quase de imediato. Agora, dali para frente, são as fazendas que vão dando conta de fazer o serviço bem feito. Né? Na hora que você vai por 35, por 38, 40, 40 e poucos, igual a gente vê algumas fazendas aí já depende muito da operação dessas fazendas no dia a dia para poder garantir isso. E o que a gente vê disso em relação às fazendas de pasto, né? As fazendas de pasto, onde as vacas têm uma média um pouco mais baixa, são as mais competitivas comparadas com a fazenda onde tem pasto parte do ano, com média mais alta. Isso é um negócio que eu sempre falo muito, assim, a média de produção, o tipo de vaca que a gente tem, ela tem que ser compatível com o sistema de produção que a gente tem disponível para essa vaca, né? Não adianta a gente querer, assim, Deus é brasileiro, né? Assim, eu quero a vaca do neozelandês com o leite da vaca do americano. Isso é um negócio impossível, né? Então, os números vêm mostrando isso aí para a gente, que o meio do caminho, vamos assim falar, é o pior cenário, tanto quando eu estou no confinamento, quando eu estou no pasto. Então, assim, eu preciso definir qual é o sistema de produção da minha fazenda e ser rigoroso quanto a isso, e ser fiel, exato, obrigado, Emerson, e ser fiel ao sistema de produção. A gente vê muita fazenda pecando nessa questão na definição e na fidelidade ao sistema de produção que ela executa. Então, nesse meio do caminho aqui, é o que a gente fala, será que os fatores produtivos estão adequados? Né? Então, assim, essa vaca de 25 litros de leite no pasto e essa vaca de 25 litros de leite no barracão, será que ela está mal para os dois sistemas? Vamos falar assim, na grande maioria das vezes. Certo? Continuando, então, assim, estratificando um pouco mais os números, então, quando a gente vai na questão de resultado por litro de leite, e você compara a faixa 1 com a faixa 5, vamos falar assim, essa diferença aqui é o que está na mesa. Esse é o ganho de eficiência que nós estamos falando. Na grande maioria das vezes, a parte estrutural dessas fazendas aqui, ó, é a mesma, ou é muito parecida, certo? Muitas das vezes, lógico que falta detalhes, falta melhorias, mas principalmente falta manejo na grande maioria das vezes dessas fazendas, certo? Então, de maneira geral, o que é um ponto que eu queria deixar muito forte para vocês? Assim, eficiência é o nome do jogo. Nós precisamos estar muito firme nisso, né? Cada dia que passa, a gente vê a importância disso no sistema das fazendas. E aí, dentro disso, vamos falar assim, igual eu falei para vocês, a gente divide isso em 3 pilares: a gestão zootécnica, a econômica e a financeira. A zootécnica passa por quê? Eu possibilitar a visualização de que as fazendas que estão ganhando mais dinheiro são fazendas mais eficientes por vaca. Então, eu tenho uma diferença de 10 litros de leite na média quando eu comparo as mais rentáveis das menos rentáveis. Média por vaca, ano. Lembrem sempre que todos os números que nós estamos falando são média ano, certo? Eu tenho ainda uma diferença de 6 pontos percentuais na taxa de prenhez de vaca. Ou seja, nós estamos comparando uma fazenda de 29% de taxa de prenhez com uma de 23% de taxa de prenhez, o que vai estar um impacto direto no DEL médio dessa fazenda, né? E reprodução. E tem ainda ali uma diferença significativa na idade ao primeiro parto. Ou seja, as fazendas que estão lucrando mais estão fazendo melhor o seu dever de casa no dia a dia, na operação, né? Para poder usar melhor a eficiência zootécnica dos animais, vamos assim falar. Certo? Aí eu trouxe aqui uma tabela, que essa é um resumo, vamos falar assim, da média das melhores 20% fazendas por ano. Certo? Então, note que um número que vem muito firme, melhorando ano a ano, é a média por vaca. Então, assim, em 2021 essa média era 33 por vaca, hoje nós estamos falando já de 39. Lembrando aqui que nós estamos falando média ano, turma. Então, assim, não é o melhor dia de média da fazenda, né? Então, assim, para você fazer média ano de 39 litros, a fazenda teve vários dias de 42, 43, às vezes até mais litros de leite por vaca por dia, certo? E o que chama a atenção da gente ainda?
uma taxa de reposição intermediária, esse é um número bacana que eu vou mostrar para vocês ali, que eu sempre trago essa discussão muito para as fazendas. Abaixando a idade é o primeiro parto, e um outro número bacana, abaixando o CCS. Então, assim, esse indicador de mantendo ou melhorando um pouco a reprodução, mantendo o leite e abaixando o CCS, essa é uma forma que a gente vê muito comum dessas fazendas que estão dando conta de fazer o dia a dia delas bem feito e estão tirando isso para trás em produção de leite e em lucratividade, certo? Passei um outro que eu queria comentar. E outro ponto que tem chamado muita atenção, que é o quê? Peso ao parto das primíparas. Isso é um ponto extremamente importante, porque cada dia que passa, como a pressão por média é maior, e a gente tem aí uma taxa de reposição na casa de 30% na grande maioria dessas fazendas, essas primíparas precisam parir com peso de vaca. Eu tenho falado muito assim. Senão ela passa a ser um limitante na produção média do rebanho, certo? Porque se você tiver uma proporção alta de primípara com peso ao parto baixo, a produção média dela vai ser baixa, nós vamos ver um gráfico disso para frente, e isso vai ter um comprometimento na produção total. Então, na hora que a gente começa a acoplar essa parte zootécnica à parte de custo, aqui tem uma informação muito bacana. Até quem desenvolveu essa estatística para a gente foi o Guilherme da nossa equipe, que tá ali também. O Guilherme que junta essa parte zootécnica com estatística para a gente lá, para a gente poder fazer essas análises com mais confiança. E o que a gente viu nesse número? Que as fazendas que têm taxa de prenhez, vamos falar assim, por volta aqui dos seus 17%, 18%, tem 40 centavos de margem de lucro, certo? Já as fazendas que têm 28, 29 de taxa de prenhez, tem lá próximo dos seus 80 centavos de lucro. Ou seja, eu saí de uma taxa de prenhez de 25 de 18 para uma taxa de prenhez de 28, o lucro da fazenda quase dobra. Essa é uma análise de todo o nosso banco de dados, certo? Está mostrando o impacto dessa parte, como que a parte zootécnica conecta na parte financeira econômica da fazenda. Além disso, outro número que a gente sempre discute muito, que é o efeito da taxa de reposição na fazenda. Essa talvez é uma das perguntas que a gente mais recebe no dia a dia da fazenda. Assim, quantos por cento de taxa de descarte? O que é uma taxa de descarte boa? O melhor não é sempre descartar pouco? Eu falo, não, nem sempre. Né? Então, assim, uma taxa de descarte intermediária, que é o que a gente vê aqui nesse gráfico, né? Essa faixa de descarte é uma faixa ótima, pensando no sistema de confinamento. Ou seja, quando eu falo ali por volta dos seus 25%, 28% de descarte ao ano, é as melhores fazendas pensando em rentabilidade. Então, eu não quero descartar muito pouco, mas eu também não quero descartar muito. Eu quero descartar medianamente. Por quê? Isso proporciona eu tirar meus piores animais e dar mais condição aos animais que conseguem me retornar mais em resultado, certo? Então, essa faixa intermediária é uma faixa interessante para isso. Dentro disso ainda, então, assim, o resultado operacional dessas fazendas, né, variou aí dessas melhores, de 39%, fazendo R$ 1,15 até R$ 29. E aí, o que é um negócio interessante disso aqui? Ó? Muitas das vezes, a turma quer justificar fazendas que têm resultados financeiros melhores pelo preço de venda do leite, certo? E isso, é lógico que preço de venda do leite é super importante para o negócio. Eu não estou falando que isso não é importante, é super importante. Mas ele sozinho não explica a diferença de resultado dessas fazendas, certo? Por quê? Nós estamos falando de R$ 1,15 contra 24 e falando de um preço de venda de leite de R$ 2,97 contra R$ 2,81. Ou seja, tem muito mais coisas que impactam a rentabilidade dessa fazenda do que somente o preço de venda do leite, certo? E aí uma delas, né, vamos falar assim, que é esse custo operacional total. O que é um negócio importante aqui? Ó? Qual que é a diferença desse cenário? Se eu comparo as melhores fazendas contra as piores, eu tenho diferença de 91 centavos por litro de resultado e tem uma diferença de 16 centavos por litro no preço de venda. Ou seja, tem muito mais dinheiro fora do preço de venda do que no preço de venda. Certo? E esse dinheiro é o que eu brinco muito nas fazendas no dia a dia, que eu falo, esse dinheiro é o que está na mesa.
Esse dinheiro é o que está na nossa mão, na nossa possibilidade de trazer ele para o bolso, para dentro do negócio. Certo? E aqui um pouco do 2025, né? Porque nós não temos o ano fechado ainda, mas a média, quando a gente pega e compara essas últimas duas linhas aqui, ó, a média do 2025, dos primeiros 6 meses do 2025, é ainda superior em questão de resultado à média do ano de 2024. Quando a gente fala 2025 aqui, eu estou falando de janeiro a junho, certo? Então, pensando no custo operacional lá, ó, por litro de leite. Então, essa fazenda tem 1,80 de custo total, as melhores, 1,59 de custo de vaca e 21 centavos de custo de recria. Nós vamos explorar um pouco mais esses números. Então, quando a gente vai e entra ali no custo operacional de vaca, tem um ponto muito interessante da gente pensar, que se eu pego a média geral das fazendas, nós estamos falando de um custo de leite de 2,16, com essa distribuição, onde, de maneira geral, sempre esse ranking aqui se mantém essas 3 primeiras posições. E daqui para baixo, às vezes, inverte um pouco de fazenda para fazenda. Mas insumos alimentares, reposição e mão de obra são, de maneira geral, aí sempre os 3 primeiros nessa sequência. Quando a gente pega os números das melhores fazendas de 2024, notem que o ranqueamento se mantém, tá certo? Mas os números mudam, mostrando que as fazendas que ganham mais dinheiro são muito eficientes na parte alimentar, certo? Na parte de alimentos. Apesar de que, proporcionalmente, o custo dela aumenta, ou seja, a fazenda mais eficiente, que ganha mais dinheiro, proporcionalmente a alimentação passa a representar mais. Por quê? Porque ela é mais eficiente na parte de fixos, vamos falar assim. Então, ela dilui mais esses de baixo e a alimentação, apesar de custar menos em reais por litro, proporcionalmente ela passa a custar mais. Esse é o cenário que a gente vê. Então, assim, quando você faz esse trabalho de ganho, de eficiência na fazenda, certo? Beleza. Se a gente pega, essa é uma forma que a gente faz muito esse trabalho no dia a dia das fazendas, ou seja, beleza, eu pego esse banco de dados, pego uma fazenda X específico e coloco ela dentro do seu local, vamos falar assim, do ranqueamento. Então, essa fazenda X, 65 centavos de margem por litro, 3,1 de preço de venda, custo operacional de vaca de 2,35, produção de leite vaca dia de 38 litros de média, uma fazenda que produz 24 mil litros de leite por dia. Aí é um outro negócio interessante que a gente tem visto quebrar um pouco esse paradigma, às vezes que só fazenda grande que pode ter custo de produção mais baixo, certo? A gente tem fazendas grandes com custo de produção mais alto e fazendas menores com custo de produção mais baixo também. Custo operacional das vacas, 1,92 e necessidade de recria para reposição de 43 centavos. Ou seja, se a gente faz uma diferença dessa fazenda X, certo? Para a média das top 20, né, que é essa diferença aqui embaixo, ela tem 50 centavos de oportunidade. E esse dinheiro, na hora que a gente aprofunda na análise, ele está onde? Custo alimentar, custo de cama com vaca, manutenção de ordenha e custo de energia. Ou seja, 85% da oportunidade dessa fazenda está em 4 itens. Esse é um ponto extremamente importante, porque muitas das vezes, e aí todo mundo que está no dia a dia de fazenda aí sabe disso, fazenda tem um tanto de coisa para a gente fazer ao mesmo tempo. Mas qual que é a primeira que eu vou fazer? Certo? Por onde eu começo? Então, assim, elencar a prioridade e definir um plano de ação para aquilo ali é fundamental para a gente trazer essa remuneração para a gente e não deixar ela perdida, vamos falar assim, no mercado. Então, plano de ação para a gente poder atuar de forma forte em trazer essa diferença para o resultado e não deixar ela fora. O que eu gosto muito dessa tabela aqui? Porque assim, a gente fala, se a gente vende em centavo, a gente ganha em centavo. E eu gosto muito de mostrar esse número para o produtor. Eu falo assim, na sua fazenda, quanto de dinheiro representa 1 centavo por litro de leite ao ano? Né? Eu gosto muito do número da conta ao ano. Né? Então, assim,
Você pega numa fazenda de 5 mil litros de leite, né, 1 centavo por litro de leite representa 18 mil reais no ano. Numa fazenda de 20 mil litros de leite, 1 centavo por litro de leite representa 73 mil reais por ano. Então, assim, a briga é por centavos. Nós temos que estar atrás dos centavos. Esse volume de dinheiro absoluto ao ano, ele vai ganhando uma proporção muito significativa à medida que a fazenda cresce. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Quanto que isso representa em dinheiro ao ano? Porque, às vezes, não é uma discussão ali, fala, não, isso é 1 centavo, é pouca coisa, a diferença é pequena. Mas, na hora que você anualiza isso aí vira um montante de dinheiro significativo, certo? E aí, o que é uma coisa que a gente foca e estimula os produtores? Vamos ter os 20% melhores como uma meta. Vamos tentar estar entre os 20% melhores. Não necessariamente ser o melhor, mas estar entre os 20% melhores, né? Buscar estar entre eles. E no dia a dia, vamos falar assim, como que a gente vai usando esses números e aprofundando dentro desses números e usando a inteligência técnica com a parte econômica para chegar ao resultado final? Então, aqui uma fazenda, um caso específico relacionado aqui à parte de ordenha. Então, a fazenda que tinha lá suas 260 vacas, 40 litros de média, 3 ordenhas, gastava 5 centavos, 4 com higiene de ordenha e 3 centavos com manutenção de ordenha, certo? Quando a gente compara esse número com a média das 10 melhores fazendas, a gente notava que ela tinha uma oportunidade aqui, tanto em higiene de ordenha quanto em manutenção de ordenha. Beleza. E aí, o que a gente faz para poder evoluir dentro desse número e buscar essas melhorias? Então, o primeiro ponto que nós fizemos, buscamos as empresas que dão manutenção na fazenda, que cuidam da fazenda, tentamos, junto com eles, renegociar e melhorar os contratos de manutenção. Então, é o que eu sempre falo, a gente tem 2 formas de ganhar dinheiro, de maneira geral. Uma é comprar bem, certo? Então, esse aqui seria o ponto de comprar bem. Além disso, o que nós fizemos? Falei assim, como que está o uso de pré e pós-DIP, diluição, revisão dos manejos de higiene de ubre, que aí é o quê? Eu comprei bem, mas eu também preciso de usar bem, certo? Então, eu posso ganhar ou perder dinheiro tanto na compra quanto no uso, certo? E aí a gente tem que ir buscando essas oportunidades dentro do dia a dia da fazenda. Como que ficou a conta dela no ano seguinte? Beleza, essa mesma fazenda, ela foi lá para 325 vacas, melhorou a produção de leite, 41,7, saiu de 5,5 para 3,9, de 3 para 2,5. Isso aí representa, nessa fazenda, o número cortou ali, mas algo em torno de 78 mil reais no ano, certo? Então, assim, é aquela história, assim, quanto vale 1 centavo por litro de leite na sua fazenda? A gente tem que ter isso muito claro. E a busca do dia a dia é por número nessa ordem de grandeza, certo? Ainda lá dentro das despesas operacionais, então, as principais, como nós falamos, né, mão de obra, energia elétrica é uma conta importante e que hoje as fazendas que têm números melhores estão muito firmes na parte de energia alternativa, né, seja placa solar e hoje crescendo muito a questão de biodigestor. Vamos. Manutenção de máquinas, combustíveis e manutenção de benfeitorias. Ou seja, a grande diferença... Opa, falta um slide. A grande diferença desses números está na parte mais de insumo e não na parte de despesa. E aí, quando a gente vai e bota um foco na parte da recria, na reposição, aonde estão essas oportunidades? Na recria. Olha que interessante. De maneira geral, de 2024, uma novilha custou R$ 9.200 ao parto, certo? As fazendas mais eficientes trabalharam com R$ 8.300 e as menos eficientes na fase de 9.000, ou seja, não tem uma diferença tão significativa quanto no leite de maneira geral. Aqui uma diferença maior ali na camada intermediária, né, de idade ao primeiro parto, então as fazendas melhores na casa dos seus 23,9, 24 meses, e as outras ali na casa de 25, 26 meses. E aqui uma diferença muito significativa, e que está relacionado com aquele gráfico que eu mostrei para vocês de taxa de reposição. Ou seja, boas fazendas repõem numa faixa intermediária, certo?
e fazendas piores necessitam taxas de reposição muito altas. E aí, nesse ponto aqui, vira um contrassenso ali, vamos falar assim, no gráfico, e a gente sai daquela faixa ótima de ganhar dinheiro. Isso vira um problema para a rentabilidade. O que eu trouxe aqui? Duas informações super interessantes do nosso banco de dados para vocês. E aí até interessante nesses dois gráficos, né? Uma das primeiras, talvez do primeiro trabalho que a gente fez junto aqui na Bom Negócio, né, Emerson, foi desenvolver uma ração de bezerra em aleitamento, onde o Emerson chegou e virou para mim e falou assim: João, a folha está em branco, faz a ração do jeito que você achar que deve fazer para as bezerras. E a gente fez uma ração bem bacana aí do ponto de vista técnico e tal, pensando em quê? Em desenvolvimento das bezerras na fase de aleitamento. Por que eu falei isso muito para o Emerson? O ganho de peso da bezerra no bezerreiro, aqui está, a bezerra que ganhou 200 gramas, 400 gramas, 600, 800, 1 kg e 1,2 kg. E o impacto em produção de leite dessa bezerra depois que ela virou vaca. Então, mesmo na primeira, segunda ou terceira lactação, a bezerra que ganhou mais peso, lá na fase de aleitamento, deu mais leite depois que ela virou vaca. Ou seja, a gente intensificar e investir na fase do bezerreiro, que é uma fase relativamente curta, nos traz retornos muito significativos no futuro. E isso independe, aqui uma outra análise, essa análise que o Guilherme fez para a gente também, se não me engano aqui são perto de 30 mil bezerras. Opa. Faltou, eu coloquei aqui, mas é próximo de umas 30 mil bezerras, não é, Guilherme? Cada linha é uma fazenda e cada cor é uma raça, certo? A raça verde aqui, mais verdeada, é mais próximo de zebu, vamos falar assim, uma vaca gir. E a linha azul é de 15, 16 de grau de sangue para cima, para próximo de holandês. E o que a gente viu muito bacana nesse gráfico? Que, independente da raça, certo? Na hora que a minha bezerra ganhou mais peso no aleitamento, ela deu mais leite depois que ela virou vaca, certo? Então, se ela é gir, se ela é meio sangue, se ela é 3/4, se ela é holandesa, o impacto da fase de aleitamento repercute da mesma forma depois que ela vira vaca. E aqui uma outra informação interessante, que muitas das vezes a turma pergunta para a gente, fala assim, mas qual que é uma meta de ganho de peso, por exemplo, para a fase de aleitamento, né? O que a gente viu nessa análise aqui, ó, que de 1 quilo de ganho de peso para frente, nós não tivemos um efeito tão significativo em produção de leite depois que essa bezerra virou vaca. Então, isso pode passar a ser para nós, vamos falar assim, uma referência, um alvo de ganho de peso no bezerreiro, pensando na produtividade futura dessa vaca, certo? Outra informação bacana que a gente tem batido muito com o pessoal que tem um impacto direto na rentabilidade do negócio, que é o quê? Peso ao parto das primíparas, que é o que eu comentei com vocês mais cedo. Então, veja, as primíparas que parem mais leve têm menos leite do que as primíparas que parem mais pesadas. Então, a gente precisa de alinhar essa parte do desenvolvimento todo da recria, né, que é o que eu tenho falado muito nas fazendas, assim, que as primíparas precisam de parir com peso de vaca. Isso faz toda a diferença para a produção de leite delas na primeira lactação e, consequentemente, na média geral do rebanho, porque hoje a maioria dos rebanhos que a gente chega tem lá seus 30%, 35%, 40% de primípara no leite. Então, esse número impacta muito na média geral do rebanho se ele estiver comprometido, certo? Então, esse é um ponto importante da gente estar atento. Beleza, então falamos um pouco da gestão zootécnica, da gestão de custo, e somando isso a gestão de caixa. Essa é a visão integrada que a gente acredita muito hoje que traz força para a gestão da fazenda e faz essa fazenda, de fato, estar comprometida com lucro, que é o quê? Integrar tudo. Não adianta a gente ter só bons números zootécnicos se eu não sei o meu custo, mas muitas das vezes as fazendas de leite passam muito aperto por causa de caixa, certo? Então, assim, o planejamento, o orçamento de custo e desdobrar isso em caixa é uma ferramenta extremamente importante para o dia a dia das fazendas de leite. Como que a gente tem feito isso no dia a dia, né? Então,
o que eu falei para você, assim, a gestão financeira vai muito além de custo de produção, né? Não adianta, e é comum muitas das vezes a gente ver os produtores falar isso, falar, não, você até fala que o negócio é bom, mas não tem dinheiro na conta, né? Cadê o dinheiro? Para onde foi meu dinheiro? Né? Assim, você deve ter ouvido falar várias vezes isso aí, certo? Então, como que a gente desdobra esse entendimento no dia a dia? Assim, o que a minha fazenda faturou? Receitas operacionais, despesas operacionais, e aí eu tenho um resultado de caixa operacional. Esse aqui é o primeiro número extremamente importante para a gente poder entender o quê? Assim, oh, essa fazenda ela tá gerando caixa, né? Ela está com capacidade de geração de caixa. Por quê? Muitas das vezes a turma fala, não, precisa de crescer, precisa de tirar mais leite e tal, porque vai aumentar a lucratividade. Cuidado, porque crescer um negócio que não gera caixa, você aumenta o prejuízo, certo? Então a gente tem que estar com esse entendimento se de fato esse crescimento vai nos ajudar a diluir custo fixo, e para isso o meu variável minha parte de insumo tem que estar muito competitivo, certo? Beleza, depois que eu peguei todo o dinheiro que produzi, paguei todas as despesas do mês, vem a linha de investimento, que aqui é onde muita fazenda de leite se aperta, certo? Você pega aí hoje, muita fazenda construindo, né? Nos últimos 5 anos, vamos falar assim, muita fazenda construiu. Né? E a primeira reação, vamos falar assim, que é você colocar as vacas dentro do barracão e o leite aumentar, ela é muito boa. Mas a prestação do banco chega. Né? Daqui 1, 2 anos, dependendo da carência do financiamento que a fazenda pegou aí, a prestação chega. E aí é onde a gente fala desse planejamento de caixa. Por quê? Num cenário igual esse do exemplo aqui, ó, essa fazenda gerou 60 mil de caixa nesses 3 primeiros meses, mas ela pagou 80 mil de investimento, ou seja, na conta já faltou dinheiro, certo? E aí é onde a gente tem que lançar a mão das necessidades de financiamento, despesa financeira para colocar mais dinheiro no caixa, e esse caixa não ficar negativo, e assim sucessivamente. O que é o ponto importante disso aqui? Que a gente tem trabalhado muito forte, que é chega outubro, novembro, né, a gente sempre faz um orçamento e uma evolução de rebanho para o ano seguinte inteiro, tentando prever, de acordo com o histórico da fazenda, os principais custos, as principais despesas e os faturamentos dessa fazenda, e tentar organizar com isso uma previsão de caixa. Para quê? Para eu ver aonde ou em qual mês eu vou estar mais apertado, ou vou precisar de aporte ou não de dinheiro. Então, em vez de você ter que preocupar com isso mês que vem, você já viu isso há 1 ano atrás. Essa talvez seja uma das principais forças, né, quando a gente pensa na gestão financeira, que é você tentar antecipar ou prever um pouco mais do caixa da fazenda, certo? Que é o grande desafio nosso no dia a dia, na minha opinião. Tá? Então, assim, essa boa gestão do fluxo de caixa, o que ela permite para a gente, né? Antecipar e planejar melhor essas formas de cumprir o compromisso que eu acabei de falar para vocês. Cria possibilidade de fazer compras estratégicas, esse é outro ponto muito importante, porque às vezes se você já está com dinheiro no caixa, tem uma oportunidade de travar preço de insumo, de fazer compra de insumo, né? Isso aí traz uma segurança. Um negócio muito bacana disso aí, que a gente escuta de muito cliente, às vezes os clientes ligam para a gente. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso, né, Guilherme? O caboclo liga assim, vou apareceu um farelo de soja aqui a tanta tonelada. Vale a pena? A gente escuta essa pergunta frequentemente. Quanto ele está orçado? Por quanto nós orçamos ele no orçamento? Ele está abaixo ou acima do orçamento? Não, ele está abaixo. Assim, então, se ele já está abaixo, já é um ponto positivo. Vamos ver como é que está o mercado e buscar outros cenários de preço e ver se de fato vale a pena ou não. Então, isso passa a ser usado, né, quase que diário, semanalmente, nessas tomadas de decisões de compras estratégicas. Ajudar a decidir por investimentos, né? Então, se o fluxo de caixa é muito importante para isso. Uma coisa que a gente vê no momento atual, aí, né, muita fazenda decidindo por confinar a recria, e a gente tem visto ganhos muito significativos de eficiência alimentar na recria quando ela vai para o confinamento. Eu tenho falado muito que assim, o que mata as nossas bezerras é sol e carrapato. Né? Sinal que você tira elas do sol e do carrapato, a vida delas melhora absurdamente e elas ganham muito mais peso e morrem muito menos. A gente tem visto isso aí muito no dia a dia das fazendas.
E a outra ponto que ajuda muito é eu permitir esse planejamento estratégico para ver se eu vou ter sobra de gado ou não necessariamente vou ter sobra de gado, mas tem que cumprir um compromisso. Se eu me opto por vender gado, por crescer plantel ou aumentar e diminuir endividamento, né? Então, sim, tudo isso são decisões que a gente vai tomando a partir da junção desses números, certo? E aí, no mês a mês, o que a gente olha muito é para um relatório como esse. Fala assim, oh, eu tenho o valor que eu orcei lá em outubro, novembro do ano passado, certo? Eu tenho o valor que eu cumpri no mês, e aí eu tenho aqui a diferença entre eles, e falando, né, fala assim, eu posso ou não comprar, eu estou cumprindo ou não o orçamento. Então, à medida que o negócio evolui para esse tipo de decisão, né, onde a vaca ela passa a ser, e o leite ele passa a ser só o meio do ganhar o dinheiro, ele não é o negócio o fim, né? E a gente passa a entender esse orçamento como uma grande ferramenta do dia a dia, certo? Para a gente caminhando para terminar aqui, né, assim, trazendo um resumo, então, assim, o que tem feito as fazendas mais lucrativas, né, assim, um levar para casa, vamos falar assim. Sem dúvida nenhuma, as fazendas mais lucrativas focam da porteira para dentro. Se tem uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês aqui, é assim, foquem da porteira para dentro, que é o que está na sua mão. Preocupe menos com o que não está na sua mão, certo? E preocupe mais com o que está na sua mão. Tem método para acompanhar resultado. Isso é um ponto extremamente importante. Nós, né, brasileiros, como bons latino-americanos, somos muito ruins de método, certo? Então, assim, número é super importante para a gente fazer a gestão da fazenda e sair do achismo, eu acho. Né? Eu falo assim, eu posso achar uma coisa, vocês podem achar outra, cada um acha a sua opinião e pronto, acabou. Então, sinal que você coloca número na conversa, contra número não tem argumento. Então, tenha método para acompanhar resultados. Esses produtores ou essas fazendas, de maneira geral, eles são inconformados com ineficiência. Esse é um ponto que chama muita atenção. E, de maneira geral, eles estão sempre bem apoiados em bons parceiros, em boas equipes técnicas. Isso, sem sombra de dúvida, é também um diferencial dessas fazendas. Buscam referência de resultados sempre atualizada. O que tem de novo? O que está conseguindo hoje? Como que estão as fazendas hoje? Certo? São bons agricultores, né, turma? Assim, isso é premissa do negócio leite, né? Para a gente ser bom produtor de leite, para eu ganhar dinheiro com leite, sem sombra de dúvida, eu preciso ser um bom lavorista, um bom agricultor, isso aí é indiscutível. Cuidam das pessoas. Cada dia mais a gente vê o desafio de mão de obra, né? Todo mundo que se reclama de qualquer segmento, reclama de pessoas. Eu trabalho para uma grande rede de atacado do Brasil, e há um tempo atrás, há uns 60 dias atrás, eu conversei com o dono, eu perguntei para ele, falei, como é que está essa questão de mão de obra? Ele falou, não, todo mundo tem problema com mão de obra. E hoje está até tranquilo, ele falou, porque hoje está faltando só 500 pessoas, semana passada era 1.000. Nós conseguimos fazer um mutirão de contratação e contratou 500, então melhorou muito. Então, assim, se a gente não cuidar das pessoas, é impossível tocar qualquer negócio, porque no final das contas, o que toca qualquer negócio é o ser humano. Né? Por mais que a gente vai melhorar tecnologia, robotizar, processo, quem toca os negócios são as pessoas. Então nós precisamos ter atenção, ter cuidado, né, com o dia a dia delas. Não estou falando que é fácil, certo? Não estou falando que é fácil, mas é super importante no nosso ponto de vista. E de maneira geral, turma, isso aqui talvez falta em grande parte das fazendas. Um objetivo claro, certo? Qual que é o objetivo? Né? Para onde que eu estou indo? Você não sai para fazer uma viagem sem saber para onde você está indo, sai? Você sempre sai para fazer uma viagem, você sabe o destino final. Então, como que você não sabe o destino final da sua fazenda? Você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve, concorda? Então, assim, a falta de um objetivo claro, a falta de um sistema de produção bem definido, isso aí leva muita fazenda ao prejuízo, leva muita fazenda a sair do negócio. Então, assim, tenham isso de forma muito clara no negócio de vocês. E, de maneira geral, a gente sempre volta no velho e bom PDCA, para quem já estudou um pouco de gestão aí, né? Então, assim,
medir resultado, discutir o resultado. Se o resultado está bom, o que eu faço? Continuo e ganho dinheiro. Se o resultado está ruim, o que eu faço? Investigo a causa do problema. E aqui está um outro ponto muito importante. Isso já melhorou muito nos últimos tempos, mas assim, na grande maioria das vezes, a gente tende a atribuir os problemas aos indivíduos, certo? Tanto às pessoas quanto aos animais, e não ao sistema. E na grande maioria das vezes, os problemas estão no sistema. Talvez o exemplo mais claro que a gente tem disso aí nos últimos tempos seja a vaca holandesa. Se a gente falasse aí de vaca holandesa há 10, 15 anos atrás, a turma arrepiava até o cabelo do calcanhar, não é? Falei, você tá doido? Vaca holandesa manca, pega carrapato, morre, não sei o que lá, patati, patatá, todo mundo tinha ojeriza de vaca holandesa. Por quê? Porque o sistema das fazendas não estava pensado para uma vaca holandesa. Hoje, como as fazendas evoluíram muito nisso, construíram conforto, como pavimentou a pista, a turma está acelerando absurdamente na genética, na parte genética, e aí a raça holandesa ganha um local de protagonismo, vamos falar assim, nessas fazendas que estão indo nesse caminho. Certo? Então, muita atenção a isso. Investigou, descobriu o problema, vamos gerar ação de melhoria, rápido. Certo? As fazendas sofrem muito com isso, com essa necessidade de mudar. As pessoas têm muita dificuldade de mudar, o ser humano tem muita dificuldade de mudar de maneira geral. Certo? E eu falo muito com os meninos mais novos lá da equipe nossa, eu falo assim, quando você aprende a falar que não sabe, é muito bom, você evolui muito, porque ninguém tem obrigação de saber tudo, certo? E principalmente quando você é mais novo, de formado e tudo, que a pessoa vem te perguntar alguma coisa e você não sabe, aquilo incomoda absurdamente um recém-formado, né? Um técnico mais jovem. Eu falo, cara, ninguém precisa de saber tudo. Importante você saber o telefone de quem sabe. Eu falei para ele, assim, se você souber o telefone de quem sabe, já é meio caminho andado, tá certo? Então, assim, gerar mudanças, desaprender para poder aprender o novo, certo? E estar sempre junto com pessoas melhores do que a gente, faz a gente evoluir muito nesse sentido aqui. E depois que eu gerei a melhoria, o que eu preciso fazer? Opa. Medir o resultado novamente. E roda a roda. E assim as coisas vão tocando no dia a dia, né? Meço, se tá bom eu continuo, se tá ruim eu melhoro, meço de novo. E esse é o trabalho nosso, muito forte no dia a dia das fazendas, que é o que eu estava falando para vocês, que é o velho e bom PDCA lá da gestão, né? Então não tem muito milagre, vamos falar assim, não tem muito mistério. É muito foco, muito trabalho, muita gente envolvida. Vaca de leite, eu não preciso falar para nenhum de vocês aqui, é um negócio que dá muito trabalho, né? Mas sem sombra de dúvida, é um negócio muito bom. Eu tenho falado muito que assim, a fazenda que não ganhou muito dinheiro nesse último ano, nos últimos 2 anos, aí, ela tem que repensar se ela continua no negócio ou não. Porque foi um ano espetacular para a atividade. Certo? Então, assim, se você não deu conta de ganhar negócio, reveja o seu negócio, replaneje, busque um alvo, busque objetivo, busque ajuda, porque, de fato, as fazendas que fizeram bem feito tiveram no leite um negócio muito bacana nos últimos 2 anos. Certo? Não só nos últimos 2, nos últimos 5 anos o negócio está muito bom, mas nos últimos 2 anos, principalmente. E era isso, eu queria agradecer. Eu pus a foto da equipe nossa aqui, porque é muito, e como eu falei para vocês, é muito trabalho, muita gente envolvida, né? Então, assim, para eu estar aqui falando, pode ter certeza que teve muita gente que trabalhou para ajudar a fazer isso. E é isso. Muito obrigado, estamos à disposição. Se alguém quiser conversar, trocar ideia, nós estamos aí à disposição. Obrigado novamente, Emerson, muito obrigado. Obrigado a Bom Negócio, a oportunidade aí de estar junto com vocês mais uma vez. João, nós aqui te agradecemos. O João tem sido um parceiro, tem ajudado a gente a desenvolver produtos, principalmente naquelas áreas que a gente tem um pouco mais de dificuldade, mais técnicas. Ele citou a reação de recria, que está sendo um marco para nós aqui, mas ele tem ajudado nós muito na questão de transição, pré-parto e pós-parto, e a gente tem conseguido índices inacreditáveis até poucos meses atrás, né? Eu estou com o microfone extra aqui, quem quiser fazer perguntas, eu levo o microfone.
Eu já tinha uma curiosidade aqui. As fazendas mais frágeis no mercado, você apontou, foi principalmente aquelas fazendas que investiram em estrutura de conforto, mas não conseguiram ainda o resultado. Ou seja, aquelas fazendas de 30 litros que estão confinando, mas estão com 30, 35 de média. Qual que você acha que está sendo o principal problema dessas fazendas? É gestão? É alimento ou é conforto? Assim, sei que é um monte de coisas, mas você tem mais ou menos uma ideia do que é o principal problema que essas fazendas têm encontrado? Não? Essa pergunta é muito boa. A minha opinião disso, Emerson, é que o grande desafio, né, nas fazendas de leite, caminhonete RUH 9D38 está aberta. O que eu tenho falado muito, Emerson, que eu acho que o grande desafio dessas fazendas, saindo um pouco da parte técnica, mas é em fazer as coisas do mesmo jeito todos os dias. É seguir as rotinas. Né? Assim, nós, como bons brasileiros, somos muito ruins de rotina, de maneira geral. Então, assim, a gente fazer as mesmas coisas das mesmas formas, nas mesmas horas, todos os dias, eu acredito ser um grande diferencial nas fazendas bem-sucedidas. Né? Assim, eu falo que vaca é um bicho que gosta muito de rotina. Quando você muda a rotina dela, até para melhorar para ela, primeiro ela diminui o leite para depois subir. Né? Então, assim, vaca é um bicho que precisa muito de rotina. Então, o dia a dia da gestão da fazenda é um ponto que impacta muito, na minha opinião. Os investimentos em conforto, de maneira geral, o que a gente tem visto, sabe, Emerson? As fazendas investiram e estão investindo e investindo bem. E aí, o que é o problema que a gente tem encontrado, muitas das vezes, é que aí o cara fala assim, nossa, mas eu comprei o esquema de resfriamento. Ou seja, você comprar o esquema de resfriamento não te dá a garantia que ele funciona. Depende do dia a dia, depende da hora que você prende a vaca, depende das pessoas. Então, assim, simplesmente investir não te garante o resultado. E pensando especificamente em conforto, tem um outro ponto que eu falo muito com a turma, que eu falo assim, ou você faz bem feito, ou não faz mais ou menos. Porque você investir 50% do que precisa da parte de resfriamento de vaca, vamos falar assim, não te garante 50% do resultado. Certo? Então, assim, você faz de uma forma onde você vai garantir um resfriamento bem feito dessas vacas, ou não gasta dinheiro com isso agora. E gasta no momento que você conseguir fazer o esquema todo bem feito. Então, assim, a gente tem visto que na parte da alimentação as fazendas evoluíram muito, né? Assim, essa é até uma discussão muito grande nossa aqui hoje, por exemplo, quando a gente pega as análises de forragem que a gente usa nas dietas e o nível de amido, por exemplo, da silagem de milho, é um negócio que mudaram muito nos últimos anos, né? Nos últimos 2 anos, principalmente. Então, mas eu acredito que a parte do conhecimento técnico caminhou muito. Hoje a gente tem muita informação, muita gente boa no mercado, muito produto bom, mas eu vejo como muito desafio o dia a dia, sabe? Fazer as coisas acontecerem. Eu tenho usado exatamente essa frase, fazer as coisas acontecerem do mesmo jeito todos os dias. Esse eu vejo hoje como o maior desafio, e aí está muito ligado a gente, né? A gestão, enfim. Pessoal, alguma pergunta? Beatriz. Você não pode perguntar, não, Bia. Você tem que responder. Parabéns, João, pela palestra. Na verdade, a minha dúvida tem a ver com aquele peso de recria. Você acha interessante chegar naquele peso mais alto pensando numa meta de 80% da vaca adulta ou mais agressivo, 90% dela adulta? E qual seria um custo hoje de investimento na recria, que você fala, trabalhar numa margem de custo assim, para alimentação, para você conseguir obter um peso de recria mais adequado? Hoje, boa pergunta, Bia. Hoje, muitas fazendas já estão trabalhando próximo dos 90%, 92% de peso da idade adulta de peso ao primeiro parto. Que vai ser aí essas primíparas parindo por volta dos 620 a 650 quilos de peso vivo. Certo? Pensando em investimento, quando você olha para as fazendas que estão fazendo isso, né, garantindo esse bom desempenho, eu não vou recordar aqui agora o preço relacionado exclusivamente à alimentação, mas as boas fazendas têm conseguido fazer isso com um custo de
recria de novilha do nascimento ao parto por volta dos R$ 8.500, R$ 9.000 por animal. Certo? Do nascimento do nascimento a ela entrar na maternidade, vamos falar assim. João, uma pergunta aqui. Você citou sobre recria confinada, né? Isso a gente tem visto aumentando, né, cada dia e desempenho totalmente diferente. Você tem algum dado desse tipo aí mesmo financeiro comparando um sistema contra outro, né? Porque é uma conta às vezes menos palpável, né, para o produtor. A vaca ele fecha ela, o leite sobe, né? Agora a recria é mais difícil de sentir na hora, né? Ô, Ricardo, eu não tenho um número assim feito nesse comparativo, sabe? O que são os números que a gente tem do dia a dia? Eu tenho falado e aí a gente tem até que tomar cuidado, porque todo número, como a alimentação é o nosso principal custo, seja da recria, seja do leite, todo número que você faz com ganho de eficiência alimentar representa muito dinheiro. E o que a gente tem visto? As fazendas que estavam no piquete que eu falo assim, piquete como instalação, não é que a bezerra pastejava, não. A comida estava no coxo, mas ela estava lá no piquetão. A gente geralmente fazia dieta aí para essas bezerras ganhar 1 quilo, 1,1 kg, elas ganham 800 gramas, 750, 800 gramas. O que a gente tem visto nos barracão hoje? Você faz dieta para essas bezerras ganhar 850, 900 gramas, elas ganham 850, 900 gramas. Então, o que isso aí me fala? Por isso que, igual eu falei durante a palestra ali, eu falei assim, tem nutrição suficiente para ganhar 200 a 300 gramas que essa bezerra estava gastando combatendo o calor e o carrapato. Porque o resto não mudou praticamente nada, concorda? Então, assim, esse custo de sobrevivência dessa novilha de competição do carrapato e com o calor, e principalmente o sol, a incidência solar direta, ele é muito significativo para o negócio. Então, eu falo assim, tem uns 200 gramas de ganho na mesma dieta aí que você põe ele no bolso, na minha opinião. Sabe? Mas você fala assim, isso é R$ 1.000 ou R$ 2.000, eu não tenho esse número para te falar. Tá desligado. Alô? João Paulo, tudo bem? Você falou o negócio do peso da primípara no parto, né? O ideal seria com um score adequado, né? E caso ela chegue nesse peso, né, ela vai parir com o peso que foi desejado, mas ela está com um score mais alto. Tem um impacto muito negativo? É melhor você tentar manter o score ou vai no peso mesmo? Não, é muito boa pergunta. Quando a gente fala desse peso, a gente está querendo um peso do bicho magro, vamos falar, não necessariamente magro, mas sem acúmulo de gordura. E o que é um desafio na recria, porque toda vez que você adensa a dieta delas, ela tem uma facilidade, principalmente a novilha gestante, de converter isso em tecido adiposo muito mais do que musculatura e tecido ósseo. Então, assim, eu quero esse animal desenvolvido e desenvolvimento subentende-se músculo e osso, e não tecido adiposo. Na hora que vai para o confinamento, igual o Ricardo perguntou ali agora, ainda tem um outro desafio muito grande, que essas novilhas engordam muito mais fácil. Então, a estratégia que a gente tem usado muitas das vezes para evitar esse ponto é ter uma forragem de baixa energia na fazenda, certo? Aí hoje na região a gente tem feito muita silagem de milheto, braquiária, algo dessa linha, para que eu possa diluir a densidade energética da dieta dessa novilha e trabalhar com uma energia mais baixa e uma proteína na dieta mais alta para que eu possibilite ela continuar ganhando peso, mas minimizar tecido adiposo. Entendeu? De preferência, ela nunca gorda. Né? Quando a gente fala gorda na novilha holandesa, você não quer ela pensando no score de condição corporal, onde 1 é uma muito magra e 5 é uma muito gorda, eu nunca quero ela mais do que um 3,5, vamos falar assim. Certo? No máximo um 3,5. E aí ela desenvolvendo nesse sentido. Mas é um desafio na novilha trabalhar dessa forma. Com o padrão de silagem de milho que a gente vê aqui na região hoje, eu te diria que é quase impossível se o único volumoso for silagem de milho. Ela vai engordar. Na hora que você colocar uma silagem de milho de 30, 32, 35, 38 de amilho, igual a gente tem visto aí, ela vai engordar. Tem que ter alguma coisa para diluir essa silagem de milho dela.